Vida e Saúde de volta com Segunda da Mudança, falando sobre os benefícios de deixar de fumar. Dr. Luiz Fernando aqui nos ajudando a entender tudo que está por trás do cigarro, tudo que a gente vai enfrentar se resolver deixar de fumar. Vem pra cá, conta pra gente como é que você lidou com essa questão por aí, se você tem uma família, se você tem um familiar, se você tem dúvida com relação a esse assunto, você pode usar o nosso WhatsApp, que está trazendo aqui, olha, o QR Code, você fala com a gente, ou então digita o 12 98266 0004. Doutor Luiz, vamos dar uma passeada aqui, olha, sobre os benefícios de, eu gostei dessa imagem aqui no meio, liberdade. Parar de fumar significa liberdade. Eu vou virando aqui e a gente vai descobrir o que está acontecendo no nosso corpo quando a gente decide. Você falou que no minuto que eu apago o primeiro cigarro, eu já tenho benefícios. Sim, o corpo começa a se restaurar, né? E vamos ver os benefícios que a gente vai ter no curto e no longo prazo. Tá, primeira coisa que vai acontecer aqui, a gente vai ter uma regulação do oxigênio no sangue. Claro, você tirou a fumaça, né? Você tirou a fumaça aí do seu peito, você agora vai conseguir oxigenar, né? Um oxigênio puro entrando dentro do seu sangue, melhora a oxigenação e agora esse oxigênio vai ser espalhado para todas as células do seu corpo que vão ficar felizes, né? Que em vez de toxina, elas estão recebendo um ar puro. E isso, gente, em quanto tempo sem fumar? 8 horas sem fumar, a gente já começa a ver a diminuição do que a gente chama de monóxido de carbono no sangue. Dá para detectar isso até em exames. Olha que legal. Outra coisa, pode virar, doutor, que pode acontecer aí, que vai acontecer. Você vai sentir uma melhor respiração. Isso, então olha, isso aqui começa já a acontecer em 3 dias. Em 72 horas você já percebe uma melhora da respiração. O fumante começa a perceber uma diminuição no catarro. Sabe aquela produção de muco, Teru? Que às vezes tem fumante que é crônico, né? Acorda de manhã e já está com aquele catarro todo eliminando para limpar o pulmão, né? Então, em 3 dias você já respira melhor e começa a desinflamar o seu pulmão e a diminuir a produção desse catarro todo. Olha só outro benefício de se libertar do cigarro. A gente vai ter, então, agora diminuição do risco de ataque cardíaco. Olha que legal, gente. A gente tem uma redução no risco, porque o cigarro, Teru, ele aumenta a pressão arterial, ele deixa os vasos sanguíneos mais inflamados, ele oxida o colesterol, tornando o colesterol mais fácil de grudar ali. E aí a gente tem em 2 dias já uma redução no risco de ter um infarto. Olha que legal. Isso é muito boa notícia, doutor. Apenas 48 horas sem fumar e a gente já sente vocês já percebem essa diminuição. Isso. Exatamente, né? Você vê como o corpo é uma máquina maravilhosa, né? Ele vai se restaurando rapidamente. Vamos ver outra coisa que vai acontecer com a gente quando deixa de fumar, Vai ter a melhora da circulação sanguínea. Isso, lembra que a gente falou, Teru, que o cigarro ele provoca o fechamento dos vasos sanguíneos, a pele fica pálida, sem vida, sem sangue, né? Porque o sangue não está circulando direito. Então, 2, 3 semanas depois que você para de fumar, você já começa a ter uma melhora muito significativa na sua circulação sanguínea. Legal. Pouco tempo, né, gente? Quanta coisa já está melhorando no organismo internamente. Você pode até estar sofrendo com abstinência, mas o seu corpo está recebendo benefícios. Foca nisso. Muitos benefícios. Outro benefício aqui, Você vai sentir a melhora da tosse, do cansaço, da sinusite, se houver. Você falou, doutora, que a respiração melhora, mas aí a gente tem a melhora dessas outras coisas aqui Claro, também. você vai desinflamando, né? Porque o seu nariz, o seu pulmão não está mais recebendo aquela quantidade enorme de toxinas. Então você começa a desinflamar, começa a diminuir a sinusite, diminuir a bronquite. E uma das coisas que o fumante fala é que ele tem mais energia. Tem muita gente, Teru, que fuma, que está sempre cansado, troca o colchão, né? Não sabe qual que é a causa. É o cigarro, gente, está acabando com a sua energia. Quando você para, essa energia vai voltar. Gente, pode levar um tempinho a mais aqui para você sentir essas melhoras, mas elas vêm. Cerca de 6 meses sem fumar, você já vai perceber essa disposição, esse vigor retornando. Exatamente. Outro benefício de deixar de fumar, olha, o risco de ter um câncer cai pela metade. Que legal ouvir isso, doutor Luiz. Isso é muito legal. Isso leva um tempinho maior,
né? Mas o corpo consegue se limpar, né, gente? Então ele vai tirando essas toxinas. Leva em torno de 10 anos para você reduzir o risco de câncer, tá? O risco ele não fica zerado, Teru. Por isso que a gente sempre fala, né, que o melhor é nunca começar a fumar. Mas depois de um tempo sem cigarro, o seu risco de câncer já cai significativamente. Vou dar uma olhada nesse último benefício aqui, doutor Luiz. Olha, você agora vai ficar sem um risco de ataque cardíaco por conta do cigarro. Sim, na verdade, depois que o fumante para de fumar e fica anos sem fumar, não é que ele não tem risco de ataque cardíaco, mas ele começa a ter o mesmo risco de alguém que não fuma, né? De alguém que nunca fumou. Então, enquanto ele fumava, ele tinha uma alta chance de ter um infarto. 15 anos depois, o risco de ele ter um infarto já é igual, Teru, ao de uma pessoa que nunca fumou. Olha que legal. Muito bom pensar nisso, né? Essas coisas precisam estar diante da pessoa que deseja parar de fumar, porque às vezes o desânimo de ter fumado tantos anos faz você achar que você não vai recuperar nada de benefício. Ah, mas vou melhorar a aparência, talvez eu ganhe um pezinho. Mas olha, são 15 anos, de repente você diminuindo aí a chance de trazer tristeza para você e para sua família por uma doença como o câncer, Isso um ataque mostra também, Teru, né, cardíaco. que nunca é tarde para parar de fumar. Porque tem gente que fala assim, eu já fumo há 20 anos, 30 anos, agora não adianta mais, né? O meu caso já é um caso perdido. Não, gente. A partir do momento que você para, você já começa a ter benefícios. Então não importa se você fumou 5, 10, 15 ou 50 anos, sempre é bom parar. Nunca é tarde para tomar essa decisão. Doutor Luiz, vamos sentar aqui de novo? Eu gostaria de saber, assim, se dá para uma pessoa parar de... Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, né? Tem os adesivos de nicotina, tem algumas estratégias. Uma pessoa consegue parar de fumar apenas usando o estilo de vida como mola propulsora? Consegue, Teru. Ela tem que, em primeiro lugar, tomar uma decisão. Eu decido parar de fumar. Eu decido parar de fumar. Tem que repetir isso, sabe? Uma decisão consciente. Agora, você vai definir uma data, né? Então, por exemplo, eu vou parar no dia 15 de junho, né? Você vai definir uma data, que aí você vai até lá se programando como você vai fazer isso. E aí você colocar em prática hábitos saudáveis com certeza vai ajudar e buscar uma ajuda profissional, né? Desde a terapia, como eu falei, existem médicos especialistas em te ajudar a parar de fumar. Então, o pneumologista, normalmente o médico do pulmão tem essa especialidade. E aí hoje tem medicamento, tem adesivo, tem até chiclete de nicotina, né? E as pessoas falam, não, mas eu vou tomar remédio, né? O remédio também não tem efeito colateral, então melhor eu ficar com cigarro mesmo. Não, gente, o remédio você vai tomar por 3 meses, um medicamento que vai tirar a vontade de você fumar. Depois que você para de fumar, você vai parar com esse remédio. Então, o custo desse remédio de 3 meses é muito pequeno comparado com os benefícios que você vai ter de ficar 10, 20, 30 anos sem um cigarro. Então, vale a pena usar essas ferramentas que a medicina hoje tem pra gente. E é verdade, né, gente? Parar de fumar é parar com um hábito que traz muitos prejuízos para a nossa saúde. E depois dessa conversa com o Dr. Luiz, você já decidiu parar de fumar? Ou, de repente, quem está convivendo com você precisa tomar essa decisão? Olha só, vou trazer mais uma ferramenta aqui. A revista Esperança Máquina Humana pode ser uma aliada nesta sua jornada, tá? Isso porque ela vai te ajudar a fazer mudanças positivas, duradouras no seu estilo de vida. Estou com ela bem aqui e se você desejar ter uma bem aí do seu ladinho, é só pedir aqui de graça pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir, 0 operadora 12 21 27 31 21 para você recebê-la aí sem custo nenhum. Doutor Luiz, dá para pedir pelo WhatsApp também porque facilita, viu? É o 12 98244 44 49. Quando a gente entende o que é a nossa saúde, o que é essa máquina, o poder de Deus na nossa vida e os malefícios que hábitos como o cigarro têm, a gente consegue fazer uma matemática boa, excluindo, né, subtraindo aquilo que a gente não quer, baseado na força e no poder que Deus pode dar para cada um de nós. Um dos hábitos saudáveis que a gente trabalha aqui na revista Máquina Humana é o consumo de água, doutor.
E o consumo de água ele pode ter um papel bacana também nessa eliminação da nicotina, não é? Claro, ele vai ajudar a eliminar as toxinas através do rim, através do suor, através do pulmão. Ele vai lubrificar também, né, os seus pulmões, os seus brônquios para você eliminar o catarro. A água também, gente, o cérebro precisa de água para funcionar, né? Então, quando você bebe bastante água, você pode evitar dores de cabeça ou algum sintoma que apareça, né? Quando a gente tem a parada do tabagismo. E a água também, ela vai hidratar a sua pele, né? Você que quer ter uma pele mais bonita, melhorar a sua aparência, né? Tem gente que vai perguntar se você fez uma plástica depois de parar de fumar e hidratar tanto a sua pele assim. É verdade, porque vem um viço, você se sente mais, você vai ficar com uma aparência, uma cor mais bonita. Agora, doutor, tem gente assistindo a gente que não fuma, nunca pôs um cigarro na boca, mas compartilha do mesmo ambiente de pessoas que fumam, são os fumantes passivos. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre os riscos que essas pessoas acabam correndo também? Teru, essas pessoas, elas fumam junto com o fumante. Claro que numa quantidade menor, né? Porque o fumante, ele está inalando a fumaça direto para o pulmão, depois ele joga a fumaça para fora e você respira uma parte daquela fumaça se você está do lado de um fumante, né? Foi por isso que proibiram fumar em locais públicos, né? Porque a pessoa que não fuma, por que ela vai ser prejudicada pela escolha do outro, né? Então foi por essa questão de respeito. Então, qual que é o ideal? Se você convive com uma pessoa que fuma, o ideal é que não fume dentro de casa, fume sempre fora de casa, na varanda, na janela, algum local algum local fora. Só que mesmo assim a gente ainda tem, Teru, a fumaça que fica na roupa, no cheiro da pele, que a gente inala um pouquinho também. Então, por isso que a pessoa que fuma, ela precisa entender que o hábito dela não afeta apenas a ela. Tem muito fumante que fala assim, eu fumo porque a decisão é minha e o corpo é meu, a saúde é minha. Mas não é isso não, você prejudica outras pessoas que estão perto de você também. Então pense nisso na hora que você vai tomar a sua decisão também de parar de fumar. Olha que importante, né? Chegou uma interação aqui, eu quero trazer para o Dr. Luiz comentar, falar. Kelly Cristina está perguntando o seguinte, olha, eu parei de fumar há 4 anos, assim que me tornei adventista. Gostaria de saber se meu pulmão já está limpo. Olha, ele está bem mais limpo do que 4 anos atrás, mas eu não sei, Kelly, quanto tempo você fumou, né? Se você fumou 20 anos, 30 anos, se você fumava 2 cigarros por dia ou 20 cigarros por dia, então depende muito da quantidade que você fumou também, né? Mas eu tenho certeza que ele está muito mais limpo do que 4 anos atrás e você já deve estar sentindo aí na sua vida, né? Como é bom viver sem o cigarro. Parabéns, Kelly, pela decisão e por manter essa decisão, viu? Quem mais está com a gente é a Elaine Souza. Olha só, o programa de hoje serve para minha mãe, a Creuza Martins, que fuma e está assistindo pela primeira vez o programa. Ela quer muito parar e já tentou de tudo, mas não conseguiu. Doutor Luiz, dá um help, dá uma luz aqui para a Creuza. O que será que é o tentou de tudo, Creuza? Será que você tentou de tudo mesmo, né? Primeira coisa, você tem que tomar uma decisão. Eu sei que você quer muito, né? Agora eu vou te falar uma coisa. Procura um médico especialista no tratamento do cigarro. Pode ser um clínico, pode ser um pneumologista. Se informa. Tem vários médicos que fazem isso. E aceita aquilo que ele te propor. Tem medicamentos, tem o adesivo de nicotina, tem uma série de coisas que podem te ajudar. Então talvez você tentou só métodos naturais, né? Mas existem alguns medicamentos que vão fazer diferença para você parar. Força, menina, você vai vencer. Quem mais está com a gente agora é o Paulo. Olha só, eu fumo 3 cigarros por dia, mas quero largar. Porém, não consigo ficar mais de 30 dias sem o cigarro, bate o nervosismo e acabo voltando. Teru, esse é o exemplo clássico do que a gente falou da dependência psicológica. Quem fuma 3 cigarros por dia e tenta parar de fumar e fica até quase 30 dias sem, não tem uma dependência da nicotina. Ele já conseguiu ficar um tempo bom sem. Ele aprendeu a usar o cigarro para lidar com uma frustração, com uma emoção, com alguma coisa. Então, o que você precisa fazer? Substituir esse hábito por uma outra coisa. E pensar quais são os gatilhos que me fazem buscar o cigarro. Por que eu fico 30 dias e depois eu volto?
que aconteceu no dia que eu voltei? Qual foi a situação? Qual foi a emoção que eu senti? Onde é que eu estava? Quais eram as companhias que estavam do meu lado? Para você começar a tentar entender o padrão. E aí você substitui. No dia que acontecer isso, aquilo, que são os gatilhos, você vai buscar uma outra coisa para acalmar o seu coração, a sua ansiedade naquele momento. E vale, né, Paulo? Se você não consegue fazer sozinho, vale também buscar ajuda de um profissional, uma terapia para te ajudar. Dá uma olhada nessa matéria que chegou aqui também, que é sobre medidas que você pode adotar para conseguir largar esse vício. Se você anda pelas ruas todos os dias, provavelmente já se acostumou com essa cena. Fumar continua fazendo parte da rotina de muitos brasileiros. Seja homem, mulher, jovem ou idoso, não importa. Ele atinge todo esse público. E o hábito de fumar pode ser visto de diversas maneiras, sozinho, no meio de amigos e até em casal. E digo mais, não tem tempo certo. Tem gente que fuma passeando, fazendo compras, no telefone e até no trabalho. O cigarro parece estar sempre ali, como um companheiro silencioso do dia a dia. Difícil mesmo é encontrar um lugar onde ele não esteja. As primeiras fábricas de cigarro industrializado no Brasil surgiram no ano de 1875. Desde então, o consumo foi se tornando cada vez mais popular, atingindo seu ápice no ano de 1890. Fumar, naquela época, era visto como algo positivo, até mesmo elegante. Mas em 1953, essa história mudou, quando a ciência conseguiu comprovar que o consumo do cigarro fazia muito mal para a saúde. Porém, o estrago já estava feito. Hoje, segundo a OMS, o consumo do cigarro mata, no Brasil, mais de 160 mil pessoas por ano. Isso corresponde a aproximadamente 400 pessoas por dia. O consumo do cigarro está ligado diretamente com doenças cardiovasculares, câncer e doenças respiratórias. Esse produto contém cerca de 4.700 substâncias tóxicas. Mas por que será que faz tanto mal? Eu fui conversar com a pneumologista Graziela Brasileiro para descobrir. Todas essas substâncias, não só elas isoladamente, mas a combinação entre elas, são altamente lesivas ao sistema respiratório e à saúde como um todo. Porque dentro dessas substâncias a gente tem substância cancerígena, tóxica, gases tóxicos, irritativa. Essas substâncias, o que elas fazem? Quando você inala, né, essas substâncias, elas agem na mucosa das vias respiratórias, causam uma inflamação. Essa inflamação no tecido vai gerar um dano tecidual, alteração até de mutações genéticas, então tem lesa DNA, morte celular, então fibrose, porque sempre no organismo, quando a gente tem um processo de inflamação, o organismo vai ter que responder como uma reparação. Quando se fala em cigarro, a nicotina costuma ser a primeira substância a ser lembrada. Mas será que ela é a única responsável pelos danos à saúde? O que de fato essa substância provoca no corpo? E o que mais vem junto nessa embalagem tóxica? Ela é uma substância, é um alcaloide natural, tá? Mas ela tem uma ação psicoativa. Então toda substância psicoativa tem ação no sistema nervoso central, por isso que ela causa dependência. Então de todas essas substâncias que a gente fala que estão presentes no cigarro, é a nicotina que causa dependência, porque como ela tem essa ação no nosso centro de regulação neurológico, ela causa dependência. O alcatrão é o produto da queima do tabaco. Então esse produto, no alcatrão já tem diversas substâncias dessas que a gente já falou que são tóxicas, cancerígenas. E ele é um produto, ele é preto. O alcatrão em si, a cor dele é negra, né? E como ele é o produto da queima do tabaco, ele também é uma substância muito tóxica para as vias aéreas. Ele é usado para produção de asfalto, no piche e de impermeabilizante. Ou seja, imagina que o tabagista ele está fumando, queimando tabaco, gerando esse alcatrão, e é como se ele tivesse com essa substância que é usada no piche de asfalto mandando para dentro do pulmão. Conversando com quem fuma, é comum ouvir que o primeiro cigarro veio ainda na adolescência.
Naquela época, a visão sobre o fumo era bem diferente do que é hoje. Comecei com 11 anos, dei a minha primeira tragada. Por quê? Porque era muita propaganda. E era chique fumar e a gente queria, né? Muitos anos, né? Foi aí que eu comecei. Mas era um cigarrinho aqui e ali. Mas aí depois eu fiquei viciada mesmo. Quanto que eu fumava por dia? 3 maços, que daria 60 cigarros. De 2 a 3 maços por dia eu fumava. Mercedes fumou por muitos anos e chegou a dizer, mais de uma vez, que preferia morrer a deixar o cigarro. Ignorava os alertas dos médicos e resistia a qualquer tentativa de mudança. Mas tudo mudou quando a saúde cobrou seu preço. Ela ficou tão doente que mal conseguia respirar ou andar. Foi aí que entendeu que precisava abandonar esse vício de uma vez por todas e buscou ajuda profissional. Agora é outra vida, né? Graças a Deus. E se fica perto de algo, pode fumar. Que não vai me dar vontade nenhuma, mas incomoda, incomoda. Mas vontade assim, eu não posso ficar perto, não. Não. Para quem falava, eu não vou parar nunca, não paro. Se for para parar, eu vou morrer. Mas parei. Graças a Deus. Mercedes largou o cigarro e se juntou aos 35% de brasileiros que abandonaram o hábito desde 2010. Mas o cigarro está com uma nova roupagem e tem fisgado especialmente os mais jovens. O uso dos vapes, os conhecidos cigarros eletrônicos, disparou. Dados indicam que em 6 anos o número de usuários no Brasil saltou de menos de 500 mil pessoas em 2018 para 2,9 milhões em 2023. Tudo isso mesmo com a venda sendo proibida no país. E durante as gravações dessa reportagem, encontramos um usuário de vape que preferiu não se identificar, mas topou falar sobre o assunto. Eu comecei a usar, acho que no começo do ano passado, acho que foi em janeiro. E eu comecei por causa que eu fumava cigarro, aí eu meio que comecei com vape para parar com o cigarro. Agora, tu falou que tu começou a usar o vape para parar com o cigarro. Você acha que o cigarro, ele é pior do que o vape? Não, tipo assim, eu parei por causa que deixa muito cheiro mal, né? Cheiro, tudo tipo assim, cigarro, se você fuma, todo mundo vai saber que você fuma por causa do cheiro, meio que deixar a mão meia zoada, mas o cigarro eletrônico não. Você pensa em parar de fumar o vape ou você gosta, pretende continuar assim, como que é? Não, tipo assim, eu acho, eu penso, mas é um pouco difícil, né? Por causa que quando você fuma um tempinho, meio que você não consegue ficar sem fumar nada, entendeu? É isso, eu meio que não consigo ficar sem fumar nada depois. Mas eu tô tentando parar com o vape também. Por que o vape é mais prejudicial que o cigarro? Tem uma falácia de que ele possa ser usado para reduzir o vício, né, para reduzir danos, diminuir o tabagismo, mas na verdade o que a gente está vendo não é isso que acontece. O vape, ele não tem a combustão, né, não tem a queima, mas para ele vaporizar o líquido, né, o juice do cigarro eletrônico, a bateria dele tem que aquecer a mais de 300 graus. Quando a bateria atinge 300 graus, ele libera da própria bateria metais pesados, tipo níquel, cádmio, metal. Quando você inala metal, nosso organismo não consegue processar. Esse metal fica de novo impregnado, vai gerar inflamação, vai gerar fibrose, vai gerar todo o dano tecidual. E além disso, no próprio juice do vapor tem muitas substâncias que também são encontradas no cigarro. Resumindo, o vape ele é pior porque ele causa um grau maior de dependência, tem metais pesados que vêm da bateria, tem essas outras substâncias que depois de uma reação química também são deletérias. Ao longo de nossa reportagem, vimos histórias como a de Mercedes, que conseguiu parar de fumar com a ajuda de um especialista. Mas também conhecemos quem tem vontade de largar o vício, mas ainda esbarra na falta de apoio profissional. Por isso, fui até a Secretaria da Saúde em São Paulo para entender de perto como funciona o Programa de Cessação do Tabagismo, oferecido gratuitamente pelo SUS. O Programa Nacional de Controle do Tabagismo é uma das medidas que a gente tem hoje, bem extensa aqui no Brasil, né, bem desenvolvida, inclusive, em relação a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Ela está fazendo 20 anos
no Brasil, é o primeiro tratado de saúde internacional assinado e ratificado por 192 países. O Brasil foi o segundo país no mundo a implementar as principais medidas de controle do tabaco. E ofertar tratamento é uma das medidas mais eficazes para isso, tratar o usuário tabagista, que é um tratamento que a gente se baseia numa abordagem cognitivo-comportamental, ou seja, estabelecer um contato com esse usuário, estabelecendo também que ele tem uma mudança de comportamento, né? Acompanhando isso, apoiando esse preparo para essa mudança e principalmente o apoio medicamentoso, que é gratuito no Brasil todo. Então, entender que esse processo fez do Brasil ser um modelo exitoso, inclusive no tratamento. Entre 2017 e 2024, o programa já beneficiou cerca de 1.300.000 pessoas. O acesso ao tratamento pelo SUS pode variar de acordo com o estado. Em São Paulo, por exemplo, é possível se inscrever pelo aplicativo Poupa Tempo na aba Vida Sem Nicotina. Já em outras regiões, a orientação é procurar a unidade básica de saúde mais próxima. O importante é não se conformar com o vício. Não permita que o cigarro continue te controlando. Muito importante a gente saber que tem outras possibilidades de ajuda, né, doutor Luiz? Não é só particular. Não, e o SUS fornece o tratamento, né? Então isso é muito importante para quem realmente, sabe, tomou a decisão e precisa dessa ajuda extra para parar de fumar. Gente, Vida e Saúde vem aqui, a gente tem outros programas gravados sobre como deixar o vício. Você pode procurar a nossa playlist lá no YouTube. Vai lá, youtube.com/Vida e Saúde NT. E você também tem o apoio da Sou Saúde, que de maneira muito geral e às vezes específica também vai tratar dessa questão do combate ao tabagismo. Doutor Luiz, tanto no Instagram quanto no YouTube vocês acabam estimulando a cessação do fumo, né? Com certeza. Quando a gente fala em estilo de vida saudável, não é só alimentação e exercício, né, gente? Parar de fumar é fundamental. E na Sou Saúde, você pode seguir a gente no Instagram ou no YouTube. A gente tem muito conteúdo para ajudar você a ter uma vida saudável e desfrutar de todos esses benefícios. Muito bom, ó. Doutor Luiz, você fica para provar o patê daqui a pouquinho? Claro. Melhor parte do programa, né? Com certeza. Mas, ó, na volta, depois do intervalo, a gente vai ter mais uma ajudinha que pode ser útil no processo de deixar de fumar. Tânia Santos vem aqui para treinar, vai ser no seu ritmo, então você pode fazer de acordo com as suas possibilidades por aí, tá? E sim, o patezinho de cenoura e alho tá aqui, olha, louquinho para chegar na sua mesa. Você vai aprender já já essa delícia.